Olá, gente querida, seja bem-vinda a mais um estudo do livro de Mateus. Esse aqui é o vídeo 14. Nós vamos falar hoje dos versículos, Mateus 5, dos versículos 17 ao 20. É uma passagem super interessante. Eu espero aí que nesses próximos minutinhos você não desista. Fica aqui para a gente aprender um pouquinho mais. Tenho certeza que vai fazer muito bem ao seu coração. Tá? Venha com a mente assim disposta mesmo a aprender, abra, busque, né, compreender até aquilo que não é dito. Mas eu tenho certeza que se você colocar nesse caminho, o Espírito de Deus vai falar ao seu coração, vai te trazer compreensões muito profundas, tá? Então, fique aqui, se acalme, sente numa poltrona gostosa para a gente falar, conversar aqui um pouquinho sobre essa passagem de Jesus, mais uma, né? Das bem-aventuranças para quem as ouve e as pratica, né? Jesus, eu não vou ler os versículos, como eu sempre não faço, né? Não leio para a gente otimizar o nosso tempo aqui. Mas qual é essa questão que a gente vai tratar aqui hoje? Bom, Jesus vai dizer que ele não veio para anular a lei, ele não veio para descumprir a lei. Pelo contrário, né, Jesus vai dizer, olha, eu vim para cumprir a lei. Paulo vai dizer que a lei é santa, o mandamento é justo, é bom. E esse discurso, ele é bem interessante porque a gente tem que pensar com as categorias daquela época de interpretação e trazer por analogia para os dias de hoje. Jesus, ele diz que veio cumprir. Por que Jesus veio cumprir a lei? Porque a lei falava acerca dele, naturalmente, dessa promessa de que vinha alguém que traria uma conversão aos corações. Porque a lei não converte ninguém. Ninguém é convertido por mandamento. Esse é um ponto. Ninguém é convertido por mandamento, tá? A gente está falando aqui de uma época onde as pessoas pouco sabiam ler, existia uma pobreza absurda em todo o mundo. E essas pessoas, o que elas sabiam de Deus era por mandamento, era por ensinamento oral dos líderes religiosos. Ninguém, ou quase ninguém, tinha tempo para sentar e ler, porque ler era uma coisa da alta sociedade. E essas pessoas não liam. Então, o que elas sabiam para fazer ou não fazer diante de Deus era aquilo que os líderes religiosos falavam, os fariseus e os escribas. Né? E Jesus, então, ele está dizendo que veio cumprir e traz algumas questões de análise muito enriquecedoras. A primeira que ele traz é que ele fala o seguinte, olha, quem ensinar, né, e não cumprir, está pecando. A partir de agora, você tem que primeiro cumprir e depois ensinar. Então, o primeiro paradigma que Jesus traz na sua fala é esse. Né? Falou, olha, vocês antes faziam as vontades, né, cumpriam as regras, os mandamentos por uma invocação, né, do sacerdote, do escriba, e hoje, a partir de agora, vocês vão cumprir as vontades de Deus não mais por uma lei. Vocês vão cumprir agora por meio de uma consciência que eu vou despertar em vocês. Essa é a diferença agora. E Jesus diz mais, ele fala, olha, antes as pessoas ensinavam a meu respeito os líderes e não cumpriam. Agora você tem que cumprir primeiro para ensinar. E ai daquele que fizer a um dos meus pequeninos pecar, ensinando algo equivocado. Então, como eu disse anteriormente, né? Ele está falando para esse nível de pessoas, ele está falando dentro dessa perspectiva em que aquelas pessoas eram ensinadas por seus líderes religiosos. E aí a gente pensa numa aplicação para os nossos dias. Será que hoje nós não temos esse mesmo retrato? De pessoas que pouco leem, pouco interpretam, e se leem e se interpretam, ainda interpretam dentro de uma visão legalista de escriba e de fariseu. E o que Jesus traz também para nós do século 21, ela, olha, se vocês ainda continuam fazendo isso, eu quero que vocês agora, a minha vinda aqui, que esse é o cumprimento da lei,
A minha vinda aqui é para ensinar vocês a fazerem diferente. Porque ninguém, mais uma vez eu repito, ninguém se converte por lei. A partir de agora, todos terão que fazer isso ou fazer aquilo. Ninguém se converte mais. Daí até, abro um parêntese aqui, da gente pensar, né? Por que que a gente se alia politicamente? Aqui eu falo a gente apenas numa questão religiosa, né? Por que que as religiões, vou me expressar melhor, por que que as religiões se aliam politicamente a líderes, né? A bancadas evangélicas? Por que que elas buscam isso? Supondo que busquem isso por uma conversão brasileira, a gente precisa se questionar. Porque Jesus, aqui já em Mateus 5, ele já diz, não é por aí o caminho não é conversão por lei. A partir de agora, com a minha presença dentro do coração de vocês, a conversão vai se dar aqui. É aqui que a coisa acontece. Não é mais numa perspectiva, faça isso, não faça aquilo, sem consciência. Porque Paulo vai dizer, olha, nós morremos para a lei, nós morremos para o mandamento. Agora o que impera em nós é o Espírito de Cristo, que vai se traduzir numa inclinação não mais da carne, mas numa inclinação do Espírito. Olha que interessante. Jesus, então, tira aquela comunidade, né, de uma situação, faça isso, faça aquilo, e traz essas pessoas para um nível de reflexão mais profundo. É chegada a hora de vocês andarem por vocês mesmos. É chegada a hora de vocês se congregarem, beleza, andarem como grupo, beleza, mas a partir de uma perspectiva interior e não mais como um rebanho fechado. Façam isso, façam aquilo. Em Jesus não é assim. Essa não é a espiritualidade de Jesus. A ponto dele finalizar, gente, passa rápido, né? Mas eu tenho que finalizar. A ponto dele finalizar e dizer assim, olha, se a justiça de vocês não exceder a dos escribas e a dos fariseus, de modo nenhum o reino de Deus vai entrar em vocês. E ele utiliza a palavra justiça porque não há paz interior, não há paz no mundo sem o critério de equidade, sem o critério de justiça. O critério de justiça é o critério do reino, que em outras situações pode ser compreendido como critério de amor, como critério... Em Cristo é feita essa justiça, que nós não somos mais julgados pela lei, pelo cumprimento ou não de uma lei, pelo cumprimento ou não de determinado dogma religioso. Isso é muito importante. A partir de agora, nós somos julgados pelo que cada um concebeu dentro de si. Agora, o Hebreus vai dizer que as tábuas do nosso coração é que vão nos julgar. A compreensão que cada um teve acerca de quem era de Jesus, de quem era Deus ou quem não era. Então ele vai dizer, olha, se o critério de julgamento, se o critério de existência de vocês, se o critério de consciência de vocês for a lei dos escribas, não faça, não coma, é gay, vai para o inferno, é mulher que não usa o véu também vai, o servo, sabe, esses critérios de leitura ainda bastante equivocado que muitos ministérios, infelizmente, ainda põem sobre os seus conservos, porque acabam que os irmãos, infelizmente, acabam se servindo como conservos de suas religiões, né? Mas não como consciências vivas, que formatam comunidades vivas, sabe? Gerando uma vida viva e, de fato, buscando o reino de Deus. Jesus vai dizer, olha, se a justiça de vocês não exceder, não for maior, não for mais profunda, não trouxer uma consciência interior maior do que a dos escribas, a dos fariseus, que falam, mas não vivem, que põem um jugo mais sobre os outros, mas não trazem nada, não formatam, né, pessoas mais justas, mais criteriosas no amor. Sinto muito, mas vocês vão estar completamente fora do reino.
Essa é a palavra do século I para aquela comunidade, e aquela comunidade tem muita semelhança com a comunidade do século XXI, que somos nós. Ainda, em grande medida, sendo formatados por critérios religiosos, dogmáticos, legalistas ainda, que não propõem a busca do reino, menos ainda uma consciência livre em amor. E aí a gente se torna, então, escravo de uma religião e não desse processo de equidade que Jesus se refere. Né? E eu falo isso porque eu vejo e ouço toda hora pessoas dizerem, olha, esses critérios agora, esse discurso de amor, né, de amor vencer o ódio, de só amor, as pessoas se aproveitam disso para pecar. Oi? Pecar? Quem ama não peca. O amor nunca vai dar liberdade para pecar. Eu, como ser humano, que aprendo o amor de Jesus todo dia, eu peco. Como eu falei num vídeo ontem, que postei no Insta, eu peco porque eu estou em um processo de aperfeiçoamento, mas não porque eu escolho pecar. Não porque esse amor de Deus, na minha consciência, me dá liberdade, licenciosidade, espaço de pecar. Ah, porque Deus me permite. Não! Isso é um pensamento extremamente adoecedor e equivocado. É dentro dessa brecha, desse raciocínio, que muitos fariseus e escribas dos dias de hoje, muitos pastores, padres de igrejas cristãs, claro, não são todos, mas são eles que detêm o controle de seus rebanhos, usam dessa brecha de fazer uma interpretação enormemente legalista e prejudicial do que seja o reino, a ponto de você encontrar em toda esquina dessa cidade, desse país, pessoas que não suportam entrar hoje dentro de uma igreja por causa desses discursos. Não, minha gente, não é esse o caminho. A justiça e a lei de Jesus habitam, devem crescer no único lugar para o qual elas foram destinadas, que é o coração humano. Então, a presença de Jesus hoje em nós é no interior, é dentro do coração. É só aqui, não é nada fora daqui, mas é só aqui que ele pode produzir vida. Se você gostou, se lhe fez bem, curte esse conteúdo, compartilha e deixa ele produzir, trazer libertação nas consciências humanas ao seu redor. Seja sal, seja luz. Deus te abençoe.